Ensinando uma série nesses dias, e a série que nós estamos ensinando nesses dias é Filhos Amados. Eu creio, queridos, quando há 6 anos atrás, quando eu li um livro, e o nome do livro tinha o título puxado: Aquele que crê corretamente, vive corretamente. Porque muitas vezes, queridos, quando eu cheguei na igreja há quase 20 anos atrás, eu tinha uma visão de que quem estava na igreja era uma pessoa que não pecava, era uma pessoa que não errava. Era a visão que eu tinha de menino quando eu cheguei na igreja, de bebê espiritual. E me ensinaram na igreja fórmulas, que eu tinha que ser santo matando a minha carne, eu tinha que fazer jejum, eu tinha que fazer... Não sou contra o jejum, quero entender, as motivações eram erradas. O jejum é certo, mas da motivação é errada. Amém? Que eu precisava orar em línguas, mas se eu estivesse orando em línguas na igreja, tinha que ter alguém que interpretasse. E tudo foi me ensinado sem um verdadeiro ensino da palavra de Deus. Porque muitas vezes há uma coisa no coração do homem que é orgulho, e a gente acha muitas vezes que a gente não precisa aprender alguma coisa, e pelo contrário, se nós viver 100 anos na terra, nós vamos precisar de que alguém nos instrua e de que alguém nos ensine a palavra de Deus. Amém? Em 2012, em março de 2012, nós estávamos lá no outro prédio e um pastor amigo de São Leopoldo me convidou para viajar de avião, para ir para São Paulo. Queridos, eu que vim lá do interior da roça, jamais imaginei que isso era uma coisa para mim, por causa da minha autoestima. A nossa autoestima, muitas vezes, ela está tão baixa, porque o diabo ele usa a mente da gente, lança dardos na mente, para dizer que você não pode, para dizer que você não vai. Mas, queridos, existe algo que é a palavra de Deus, e se a palavra de Deus diz que tu pode, você pode. Se a palavra de Deus diz que você vai, e é de acordo com a palavra, não é de acordo com a mentira do diabo. Mas por eu estar sendo ensinado com uma motivação que a bondade do coração do pastor era a melhor possível, porém sem entendimento. Amém, queridos? Amém? Quando eu cheguei em São Paulo, lá em Alphaville, eu olhei para o olho de um homem, e eu vi no olho daquele homem uma coisa que eu nunca tinha visto assim frente a frente de ninguém. O nome do pastor era um pastor lá dos Estados Unidos, o nome dele é David Robertson. E ele explicando na primeira pregação, ele explicou que nós como igreja temos a representação todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Jesus na cruz, ele resolveu o problema que Adão deixou. Ele resolveu o problema do pecado. E ele diz: está consumada uma obra. E ele perdoou o pecado do mundo. Então, quando eu e você éramos, como diz aqui, abra sua Bíblia, lembrando que a minha Bíblia é versão King James, amém? Que é King James atualizada, eu gosto dessa versão, amém? Em João capítulo 1, versículo 12 diz assim, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Então, o que é que faz uma pessoa ser chamada de filho de Deus? Quando ela crê. Versículo 13 diz assim: os quais não nasceram do sangue, não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas são nascidos de Deus. Então, você vai um pouquinho para frente e lê João capítulo 3, versículo 6 diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Depois, quando você estiver na sua casa, você lê João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 21. Ali Jesus está falando para um judeu, nascido judeu, mestre da lei, fariseu, que conhecia a Torá, o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, todos os versículos ele conhecia. Ele conhecia a letra, mas não tinha a revelação do Espírito. O próprio Deus encarnado em Cristo estava na frente dele e ele não compreendia. E Jesus diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E o reino de Deus, ele está
próximo está dentro de você, porque o reino de Deus é o Espírito Santo. Quando eu vi David Roberts pregar, ele pregou sobre o corpo, e ele diz assim, que já imaginou o olho querendo ser ouvido, o ouvido querendo ser o nariz querendo ser a boca, ou o rim querer fazer o mesmo papel que o coração faz, ou o pulmão querer fazer o papel do coração? Não são iguais, tem funções diferentes no corpo, mas cada órgão do corpo é necessário para o bom funcionamento do corpo. Por isso que quando a igreja entende o papel dela no corpo, que ela não está ali para dividir, mas que ela está para juntar, que ela está ali para fazer o crescimento, que ela está ali para unir, porque a Bíblia diz que o corpo de Cristo, bem ajustado, ele caminha, e o crescimento vem do Senhor. E ele explicou isso para a gente, e ele deu toda a explicação sobre o orar em línguas. Amém, queridos? Daquele dia em diante a minha vida nunca mais foi a mesma, nunca mais foi a mesma. Só que eu nunca imaginei por passar por coisas que eu passei. Mas quando eu vou para a Bíblia, eu vejo Jesus, o autor, o verbo, a palavra que se fez carne, chegando à terra e ser rejeitado por quem? Pelos homens, por aqueles que deveriam receber, por aqueles que estavam ali esperando pelo Messias, mas eles não entenderam, porque eles queriam um rei espiritual que viesse com visível aparência, e ele era apenas o filho de José, ele era apenas o filho de Maria, ele era apenas aquele, mas ele não era apenas, aparentemente era, mas espiritualmente ele era o próprio Deus. E ele veio para quê? João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, queridos, em todas as línguas da face da terra, desde o grego, desde o aramaico, desde todas as línguas, português, inglês e todo, não tem uma palavra que possa expressar o amor de Deus pela sua vida. Então aqui foi colocado que Deus te ama de tal maneira que não tem uma palavra para expressar o quanto Ele ama você. E daí diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O pecado, ele é terrível. O pecado, ele destrói família, ele destrói tudo, mas não é o pecado que lhe manda para o inferno. O que lhe manda para o inferno, a palavra de Deus está dizendo que é você não crer. Porque em João capítulo 3, versículo 17 diz, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. O mundo, e era nós, a humanidade, quando nós estávamos na descendência de Adão, separado de Deus pelo pecado. Mas Jesus veio como oferta, Deus fez daquele que não tinha pecado algum, a oferta por todos os nossos pecados, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Glória a Deus, queridos. Amém? Quem aqui hoje tem certeza no coração que é filho de Deus? Você tem certeza que você é filho de Deus? Eu vou te dar, se você quiser anotar, eu vou te dar vários decretos, fundamentos bíblicos, para que você se aposse e essa semana você pegue como uma receita, como se hoje você estivesse no hospital do Senhor Jesus e você fizesse uma libertação pessoal de você essa semana, declarando a palavra de Deus sobre a sua vida, declarando que você é filho. Amém? O ensinamento de hoje é: você é filho amado, se você crer. Porque todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então, se você é salvo, você é filho. Queridos, eu sempre brinco com o Fernando, né? E com o pastor Jacinto, com a pastora Lisa e com o Fernando. O pastor Jacinto já me conhece há 15 anos. Ele me ama como um filho. Eu não sei se ele fez escondido um testamento, Dani, tá, Fernando? Não sei, tá? Só se ele fez um testamento. Mas ele me ama como filho. Mas o dia que, daqui não sei quantos anos, 20, 30 anos, quando ele partir, quando abrir o testamento, abrir lá, os filhos vão ter herança, eu não. Mas ele me ama como filho. Assim, queridos, nós temos que entender que é com o mundo. Deus amou o mundo. Nós temos a nossa justiça própria e nós queremos
pensar que Deus age de acordo com o nosso pensamento. O nosso pensamento, a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E Ele sabe o destino que Ele quer dar a nós. E o destino que Ele quer para nós é não de mal, mas é de bem. Ele que sabe o fim que Ele quer dar para mim e para você. E é um fim de bênção. Ele também diz na palavra dele que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o poder, nem o porvir, nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então quer dizer que nada pode separar você de Deus, apenas você. Se você não crer, se você não receber a Jesus como seu Salvador. No momento que você crê que Jesus morreu naquela cruz para salvar você olha para Colossenses capítulo 1, versículo 13. Por favor, abra lá. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Isso é muito importante, a igreja se apossar desses decretos. Por quê? Porque isso é as nossas vidas, querido. Isso é a obra da cruz. Aleluia. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz assim: Ele nos resgatou do domínio das trevas. O que eu estava falando? Do domínio do pecado, amém? Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do sangue, isto é, o perdão de todos os nossos pecados. Queridos, presta atenção. Tu sabe que o diabo ele é mentiroso, o pai da mentira, ele é homicida. Ele veio para matar, roubar e destruir. Só que o diabo usa pessoas. O diabo usa pessoas. Você já viu andando em Novo Hamburgo um revólver parado na rua e olhando para alguém para atirar em alguém? Nunca você vai ver. Mas o inimigo usa pessoas na mente, corrompe a mente. E o principal, a base de tudo, é porque essa pessoa não sabe que ela é amada. Porque ela não tem Jesus. Amém, queridos? Ela não tem Jesus. Ela não entende a obra da cruz. E o diabo está ali, neste mundo, no mundo natural. Ele corrompe a mente. E a pessoa pega e vai em busca, achando que ela é mais esperta do que as outras, que ela pode roubar, que ela pode fazer, que ela não vai ser pega. E na hora ali, da adrenalina, acaba matando alguém. Por isso que muitas vezes tu vai no presídio visitar pessoas, tem gente que chora, arrependida, porque foi uma questão de momento. Uma questão de momento. Quantos de nós, não com uma arma, mas quantos de nós, muitas vezes na nossa casa, numa questão de momento, o velho homem aflora e a pessoa se torna irada. E ela briga, e ela faz e atira um negócio no chão, e vai ali, e fica no momento de carne e de ira. Mas quando nós entendemos o Espírito Santo, tu até pode ter um momento, mas logo vem algo, e trabalha no teu coração em amor, e ele começa a vir com uma palavra, ele vem e fala, e diz: este não é mais você. Porque tem alguém dentro de você, que é o Espírito Santo, que vai te conduzir. Quanto mais você se basear no amor de Deus, você deixar o Espírito Santo te convencer da verdade da palavra, mais liberto você vai ser, mais o amor vai te aperfeiçoando. Quanto mais corretamente você crê, mais corretamente você vai viver. Quando eu olhei para o olho do David Robertson, eu vi dentro dele Jesus. E naquele dia eu disse: eu quero isso para a minha vida. Eu quero que as pessoas olhem nos meus olhos, eu quero que elas vejam sem eu falar. Eu quero ser uma luz que brilhe sem falar. Eu quero ser luz do mundo. Eu quero ser sal da terra. Eu vim da roça e eu vi a minha mãe indo na roça descascar a mandioca, colocando na panela, e ela colocava sal, e o teor de sal que ela colocava, todos ficavam da mesma maneira. Esta palavra dessa noite, ela é para todos vocês, e dentro desta panela chamada Ministério Resgatar, ela precisa que você chegue, que o sal chegue em você, e você receba o amor como todos estão recebendo. Amém, queridos? Ninguém vai ficar de fora deste amor de Deus, ninguém fica, só que é a forma que você recebe. Amém, queridos?
É você que precisa se apossar. Amém? Eu vou lhe falar uma coisa aqui agora. Presta atenção no que o pastor vai dizer. Em todo o Rio Grande do Sul tem milhares de pastores. O pastor que Deus mais ama no Rio Grande do Sul sou eu. Não tem outro que Ele ame mais que ele. Ele até pode te amar igual, mas mais não. Só que, queridos, quando eu olho os 12 apóstolos de Jesus, eles andaram com Jesus. Jesus, quando ele vê Pedro, primeira vez, Pedro estava frustrado. Quem aqui já se sentiu frustrado? Derrotado? Pedro pesca, ele é pescador, ele pesca a noite toda. Ele não pega nada, ele ainda está lavando as redes. Chega alguém desconhecido e chega dando ordem, diz assim: bota esse barco para dentro do mar. Pedro obedeceu. E Jesus começou a pregar. A palavra de Deus diz que Jesus começou a falar, começou a pregar. O que será que Jesus estava pregando? O que Jesus estava ensinando? Ao ponto de Pedro dar ouvidos. Quando ele termina de ensinar, ele diz assim: Pedro, agora pega o barco e bota em águas mais profundas, e lá você lança as redes. Aí Pedro olha e fala uma chave. Ele diz assim: Senhor, eu sou pescador, eu sou o cara, eu sou pescador, eu já tenho um pensamento, eu sei como as coisas funcionam, eu sei como é que é, eu sou pescador, eu acho que vai dar certo dessa maneira. Eu fui pescar de madrugada, não peguei nada, mas seguinte, Jesus, sobre a tua palavra lançarei as minhas redes. O que será que Jesus estava pregando no barco dele, que ele estava ouvindo, que gerou fé? Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas pela palavra de Cristo. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Mas aqueles que são da descendência de Abraão, aqueles que têm promessa em Jesus Cristo que se cumpriu, aqueles que têm um testamento, eles são da fé. Se você é da fé, a palavra que vai gerar fé na sua vida é a palavra de Cristo. Eu não estou menosprezando a palavra de Deus, eu estou dizendo que toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Por isso que eu ensino no discipulado: quando tu pegar a Bíblia e tu começar num versículo, nunca vai para o segundo. Não tenha pressa em ler a Bíblia, só vá no lugar certo. Vai em Efésios, começa a ler a palavra, e tu só sai daquele versículo para o outro lendo. Você lê em voz alta, você lê o versículo, e com o ouvido gera fé no seu coração, e você se aposta daquilo. Amém? Nós vamos chegar lá em Efésios daqui a pouquinho. E eu comecei a entender esse reino espiritual orando em línguas, edificando a minha fé. Edificar significa construir uma vida de relacionamento com o Espírito Santo. Nesse tempo, em 2013, eu comprei um livro que se chama Os Generais de Cristo. Desde 1847, todos os avivamentos que teve no mundo, eles se basearam em duas coisas: em homens que descobriram o poder do Evangelho e que oravam em línguas. Não teve mais segredo. Este é o segredo. Amém? Tem uma história que ela é verdadeira, não é uma história, é um conto real de um homem. Tinha uma senhora, que agora não lembro o nome, e ela foi a senhora que recebeu a revelação da igreja quadrangular. Quem já ouviu falar na quadrangular? Nossos irmãos da quadrangular. Amém? Então, quem recebeu essa visão foi uma mulher, eu não lembro o nome dela. E ela tinha um lugar que ela tinha uma vida de oração. Ela levou uma vida de oração que no lugar que ela tirou para orar, ela orava sempre no mesmo lugar, ao ponto de nas tábuas da casa ficar a marca do joelho dessa mulher da oração. E essa casa se transformou num museu, tá? Se transformou num museu. Um dia um colégio nos Estados Unidos, e muitos eles pegavam um ônibus e iam lá nesse museu, porque os Estados Unidos é do cristianismo, né?
então iam lá para ouvir, para ver o museu. E um dia chegou um monte de meninos e na sala de aula a professora tinha feito perguntas para ele: o que você quer? O que você quer ser quando crescer? Um disse: eu quero ser médico. O outro: eu quero ser jogador de futebol. O outro disse que queria ser um monte de coisa. Quando eles estavam lá na casa, eles olharam, eles vão para o ônibus. Quando chega no ônibus, estava faltando um menino no ônibus. Na contagem faltava um menino. Aí a professora sai correndo e fica desesperada e vai. Quando chega lá na casa, ela olha e fica arrepiada. Quando ela olha no chão, o menino está de joelho, em cima daquelas marcas, e ele diz: Senhor, se tu fez na vida desta mulher, tu pode fazer na minha vida. Senhor, eu quero a unção que ela tinha. Senhor, eu quero isso para a minha vida. Aí a professora chega e diz assim: vamos, Billy Graham. Sabe quem ele era? Ele foi um dos pastores mais tremendos na nação dos Estados Unidos, um homem conhecido no mundo todo. Num culto dele ganhou 300 mil pessoas para Jesus. O dia que ele foi enterrado, os Estados Unidos parou. Ele foi honrado dentro da Casa Branca. Por quê? Porque ele teve uma vida prostrada, orando em línguas na presença de Deus. E isso está para a tua vida, isso está para a tua casa, isso está para os teus filhos. Se aposta na palavra, começa a declarar o Evangelho, porque a Bíblia diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, queridos. Você que é mulher, que está solteira, não tem um marido, bota a mão na cadeira agora. Você que é mulher, teu marido está em casa, bota a mão na cadeira ali e começa a declarar. Fé não é aquilo que você vê naturalmente, fé é aquilo que tu não enxerga, mas é aquilo que tu crê dentro do coração. Bota a mão na cadeira do lado e começa a ver o teu esposo completamente transformado, o teu esposo curado, o teu esposo liberto, orando ao Senhor, lendo a Bíblia, orando a Deus, trabalhando no Senhor e ganhando vidas para Jesus. Isso é fé, isso é direito para os filhos, porque aqueles que recebem da transbordante provisão da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Você se torna um membro do corpo de Cristo, e a Bíblia diz, quando Jesus disse que colocaria o inimigo debaixo da planta dos pés, sabe o que ele estava dizendo? Tão formosos és os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que aqueles que têm Jesus como cabeça e é membro do corpo de Cristo, o lugar que Jesus tem para o diabo é debaixo dos teus pés, querido. É para você reinar sobre aquilo que o Adão entregou. Mas hoje tu foi transportado para o reino do Espírito. Hoje tu no Espírito Santo tem poder no nome de Jesus. Aleluia. Você pode dizer àquele monte: retira-te daqui, e ele será feito de acordo com a tua fé. O que hoje está impedindo você, querido, de reinar? O que está impedindo você? Se você é filho, se você é filho de Deus e Ele te chamou para esse reino espiritual que nós estávamos lendo, o teu filho na tua casa, cada vez que ele precisa pegar um hummus, precisa pegar uma maionese, precisa pegar uma nata na geladeira, ele chega para ti e diz: oh querido Deus e querido papai, não, oh querido papai, agora Senhor, tu me dá autorização para pegar uma banana, uma coisa na geladeira. Não, você simplesmente chega e abre a geladeira e pega. Por quê? Porque é filho, sabe que o pai o ama, sabe que o pai o resgatou e chega e pega porque é filho. Por que muitas vezes nós não nos apossamos das coisas que Deus tem para nós? Porque nós nos sentimos servos, nós não nos sentimos filhos de Deus, porque nós não damos ouvido e não cremos da maneira certa. Amém? Glória a Deus. Amém? Abra sua palavra em Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 8 diz assim: os que vivem na carne não podeis agradar a Deus. Os que são natural não pode agradar a Deus. Versículo 9: vós contudo não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence
a Cristo. Por que muitas pessoas nunca conseguem chegar a tomar posse e dizer e prosperar na palavra de Deus? Porque ela conhece Jesus, ela ouviu falar de Jesus, mas ela nunca chegou, queridos, a ter o Espírito Santo. Só que a Bíblia diz que quando o Espírito Santo chegar na vida de alguém, o próprio Espírito vai convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. O próprio Espírito vai te convencer do pecado, porque você não é mais natural. Ele vai pegar Romanos capítulo 6 e a pessoa vai entender como que um morto vai fazer alguma coisa. Porque quando nós fomos batizados, quer dizer que por natural nós já morremos. Agora nós estamos vivendo em novidade de vida. Amém, amados? Por isso que quanto mais você edifica a tua vida espiritual, quanto mais tu tira tempo de relacionamento, mas pastor, eu trabalho. Sim, é isso que é o corpo de Cristo. É isso que é o corpo de Cristo. Você é um filho de Deus, disfarçado de trabalhador lá no teu trabalho, mas você está lá porque lá você, quando entra, estabelece reino de Deus, porque onde tu colocar as plantas dos teus pés, ali você determina que ali é do Senhor Jesus. Mas você precisa ser afiado com a palavra do Evangelho. Por quê? Pastor, eu prego, mas não ganho ninguém para Jesus. Eu falo, porque você prega Jesus, mas você não fala o Evangelho. Porque Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O que Paulo está dizendo? Eu prego o Evangelho, por isso que eu não sou envergonhado. As minhas igrejas crescem, tudo cresce, porque o Evangelho é o poder de Deus que salva a vida das pessoas. Porque o que Paulo pregou? O Evangelho. Então você precisa saber o Evangelho. Amém, queridos? E o Evangelho é para você, porque você é filho e filho amado. Aleluia. Agora, quem aqui ora em línguas? Quem tem o Espírito Santo, quem ora em línguas? Estes sinais acompanham o que crê. Quando tu creu, tu se tornou filho. Tu é filho. Tu pertence a Ele. Aleluia. Tu pertence a Ele. Então, quando agora o diabo vem falar na tua mente e diz assim: olha só o que tu está passando, olha essa batalha que tu está passando, porque tu está indo para a igreja, o que adianta tu ir lá na igreja? Olha só o que tu está passando. Aí tu pega Tiago 4,7 e joga na fuça do desgraçado, e tu diz assim para ele: tu se sujeita a Deus, resiste ao diabo, e ele manda no pé, ele fugirá de vós. Amém, queridos? Amém. O que vence o inimigo é a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vá um pouquinho para frente, Efésios capítulo 1. Vamos viajar aqui, vamos viajar no reino espiritual da palavra de Deus. Amém? Quem ama a palavra? Amém. Eu amo a palavra. Eu posso fazer algo essa noite. Vamos fazer um trato? Vamos fechar nossas Bíblias e eu vou pegar o meu lenço, vou começar a profetizar. Vou começar a falar um monte de coisa, secar o suor aqui, fazer um griteiro aqui, profetizar na tua vida e falar umas coisas da minha alma. Amém? Vou começar a pregar aqui. Quem tem um carro bom, para ter um carro melhor, oferta o seu carro. Você quer isso? Ou vamos ficar na palavra de Deus? Vamos ficar na palavra? Amém? Amém. Palavra de escoteiro? Palavra de escoteiro? Amém, glória a Deus. Então abra essa palavra em Efésios capítulo 1, versículo 5. Não, versículo 13, diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 3. Querido, você precisa ler a Bíblia de acordo com o que o Espírito Santo quer falar para você. Amém? Diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Você é abençoado com todas as bênçãos? Por que é bênção? Qual é a bênção espiritual que você pode pegar com a sua mão? Nenhuma. Mas por que aqui não está dizendo que Deus já te abençoou com uma casa, com um carro, com um trabalho bom? Por quê? Porque Ele não fala mais com aquilo que já não faz mais parte da tua vida. Agora tu é um espírito que habita num corpo e possui uma alma. Então Ele vai falar, porque Deus é espírito, e Ele fala com você que é espírito na esfera do reino espiritual. O que nós vemos em Colossenses 1,13?
que Ele te tirou do reino natural e Ele te transportou para o reino do Filho. E o reino de Deus é o Espírito Santo. Então Ele te olha no Espírito e Ele diz que em Cristo tu já é abençoado com todas as bênçãos espirituais. Amém? Amém, queridos? Se eu tivesse que explicar isso para você, muitas vezes eu não teria esse conhecimento, eu não teria esse poder. Mas porque você tem o Espírito Santo, quando eu pego a palavra, eu sou profeta essa noite. Profeta não é aquele que fica panfletando. Profeta é aquele que pega a palavra e coloca e você toma posse. Eu estou profetizando a palavra de Deus sobre a sua vida essa noite. E a Bíblia está dizendo que Deus já te abençoou com todas as bênçãos espirituais. Recebe, em nome de Jesus. Versículo 4. Portanto, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Você é tão amado por Deus. Você é tão amado por Deus que antes dele fazer a terra, antes dele fazer o sol, Ele fez uma forma de você. Ele fez uma forma do seu Jacinto, Ele fez uma forma de todos vocês. Ele colocou nós no lugar. E Ele olhou e se apaixonou de tal maneira. Ele amou de tal maneira aquela forma que estava com a minha forma ali dentro. E Ele disse, eu vou ter que fazer outra, porque essa eu amo tanto que eu não consigo fazer outra igual. Aí Ele fez você. E Ele amou tanto que Ele fez outra. E ainda colocou a marca. Aqui, ó, colocou uma marca, uma impressão digital, para quando passar na maquinazinha dele, não ter cópia, porque Ele te amou individualmente, ainda colocou uma marca na ponta do teu dedo, que no mundo todo não tem outro você, de tanto que você é amado. Ele te amou de tal maneira, amém, queridos? Glória a Deus. Versículo 5. E em seu amor, diz assim, eu sou amado. Eu sou amado. Eu sou amado. Queridos, escuta o que o pastor Éder vai dizer essa noite. O maior crescimento espiritual na tua vida é quando você recebe uma palavra que tem hoje e você se baseia. Aquilo que você não conseguia vencer, você consegue vencer quando você se sente amado. E eu vou provar quem você é quando você é aperfeiçoado no amor no último versículo desse culto. Amém? Você vai te surpreender quem você é quando o que você vai se tornar quando você for aperfeiçoado no amor. Amém? E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência de sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente o amado. Amado aqui é Jesus, porque está com letra maiúscula. Porque nós estamos em Cristo, Ele nos deu esse favor. Versículo 7. Nele, Jesus, letra maiúscula, temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue. Somos justificados pelo sangue, amém? Segundo a riqueza da graça de Deus, e que Ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Quanto mais você sabe que você é amado, quanto mais tu recebe, quanto mais tu abre o teu coração e que tu começa a declarar com a tua boca, eu sou amado, eu sou filho de Deus, mais sabedoria, mais entendimento vai chegando na tua vida. Por quê? Porque Deus capacita os seus filhos para reinar em vida. Aleluia! Glória a Deus, queridos. Efésios capítulo 13. Abre ali um pouquinho para frente, capítulo 1, versículo 13, diz assim: nele, igualmente, vós, tendo ouvido a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? O que está aí na tua Bíblia, a palavra da verdade? Vamos ler de novo. Nele, igualmente, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, nele também crido, precisa crer, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Você tem o Espírito Santo, é um selo. Tem um louvor que diz assim: eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho, como é que é, Guilherme? Eu tenho a marca da promessa
Eu tenho o Espírito Santo. Alabassúria, alabacantanás, xuriendecantonás, terendecantonás, alabassúria, alabacantanás. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para você essa noite? Começa a declarar: eu estou debaixo do favor. Eu estou debaixo. Senhor, eu recebo a tua graça. Eu recebo aquele favor da cruz. Eu recebo, querido. Não há nessa terra lugar melhor para estar do que debaixo do favor de Deus. Debaixo do favor de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 17, por favor. Lucas capítulo 17. Paulinho, vem cá, meu amado. Vem cá. Tu sabe que soldado no quartel quer duas coisas, né? Eu vou sempre ficar longe de você. 15 anos de muito amor envolvido. Amém? Lucas capítulo 17, versículo 20. Palavras do Senhor Jesus. Lucas 17, 20 diz assim: certa vez, interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus explicou: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem haverá anúncio, ele aqui ou lá está, pois o reino de Deus já está entre vós. Versículo 22. Depois declarou aos seus discípulos: chegará o tempo em que deveis ver os dias do Filho do Homem, mas não o vereis, e vós dirão: ele aqui ou lá ele está, não vereis, tampouco o seguis. Aqui Jesus ele está dando uma explicação. Muito obrigado. Aqui Jesus está dando uma explicação sobre as palavras que nós temos que receber para esses dias. E muitos pregadores hoje dizem: porque Jesus isso, porque Jesus é aquilo. Queridos, uma criança consegue expulsar um demônio, porque o que expulsa não é a pessoa, é o nome de Jesus. Amém? Libertação não é expulsar um demônio. Uma pessoa liberta é aquela que conhece o Evangelho. Porque e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Amém, queridos? Por isso que eu vou dizer para vocês que a gente vê hoje as igrejas que pregam a verdade praticamente vazias. As igrejas que pregam o Evangelho, elas não têm. Agora, se botar uma igreja que começa a vender um óleozinho, que começa a enganar as pessoas, que começa isso, querido, enche. Por quê? Porque trabalha a alma das pessoas, não trabalha o espírito, e não mostra verdadeiramente quem as pessoas são. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Diz assim: eu não aceito para a minha vida a não ser Jesus, em espírito e em verdade. O que mora dentro de mim é o Espírito Santo da promessa. Amém? Diz assim: porque eu sou uma pessoa de oração, e o meu espírito testifica com o Espírito de Deus que eu sou filho de Deus. Amém? Quando nós temos relacionamento, nós não somos enganados. Amém? Quem quer pessoas livres não tem vergonha de pegar o Evangelho. Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Mas na igreja de Gálatas, ele chegou e pregou o Evangelho. Ele pregou o Evangelho. Aí chegou umas pessoas da lei e começaram a querer dizer: não, vocês foram salvos pela graça, mas agora vocês têm que fazer isso e isso e isso, vocês têm que se manter santo desta maneira. E aí Paulo diz assim: eu estou. Vamos lá, não era isso, mas vamos lá. Vai lá, Gálatas capítulo 1, por favor. Olha o que Paulo diz. Gálatas capítulo 1, no versículo 6, diz assim: eu estou chocado de que estáis vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pelo que está na tua Bíblia? Graça de Cristo. Queridos, Romanos capítulo 8, versículo 1, já vou continuar aqui, diz assim, Romanos 8, 1:
Portanto, agora, para quem está em Cristo, para quem é filho, portanto, agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo, porque a lei do Espírito da vida, que é a lei da graça, a lei do Espírito Santo, te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Você não morre mais. Aleluia. O teu corpo pode até ir para a terra, mas quando isso acontecer, você vai para casa. Amém. Aleluia. Porque você é um Espírito. Glória a Deus. E ele diz assim no verso 7, que na verdade não é o Evangelho, não é o Evangelho com letra maiúscula, não é Jesus. O que acontece é que algumas pessoas nos estão confundindo com o objetivo de corromper o Evangelho de Cristo. Contudo, ainda que o pastor Éder, ainda que próprio Paulo vos anuncie um evangelho diferente do que Paulo ensinou, seja considerado amaldiçoado. Por isso, queridos, que muitas vezes as coisas não fluem, não vão e não acontece. Você trabalha, você vai e não acontece. Aí acontece com você o que acontecia comigo. Por quê? Porque tem muitas pessoas que não vão na igreja, mas elas estudaram, elas se formaram e elas sabem administrar o seu dinheiro. Elas não vão na igreja, elas têm um carrão, elas têm uma casa, casaram e estão vivendo bem. Aí a gente vem para a igreja e diz assim: ó, para ti ser abençoado, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo e tu tem que fazer aquele outro. E a pessoa faz e não consegue. Sabe por quê? Porque não é fazendo, é você entendendo. E sabe o que você, que é a igreja, precisa fazer? Estudar. Você precisa estudar. Você precisa estudar. Você precisa se capacitar. Você precisa estudar. Você precisa se capacitar e aprender a administrar o dinheiro. Administrar. Aí, queridos, quando você entender isso, que não é porque você está na igreja que você prospera, porque muitas pessoas não prosperam, mas são abençoadas. É diferente. É que está tudo invertido na mente das pessoas. Acha que eu sou rico porque eu tenho dinheiro, mas não é nas outras. Isso não é a riqueza de Deus. Tu sabia que para um casal que está em Deus verdadeiramente, o último estágio de prosperidade é a questão financeira? Deus primeiro trata o casamento. Ele não vai dar dinheiro para o marido e a mulher separar. Primeiro ele trata o casamento, primeiro trata os filhos, primeiro vai tratando o trabalho e vai indo. O último é dinheiro, porque daí o dinheiro não vai fazer com que você se desvie dos outros propósitos. Aleluia. E a Bíblia ainda diz: colocai, Mateus capítulo 6 versículo 33, colocai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Coloca, queridos, coloca o reino é o Espírito, é a oração, é tempo com Deus, e a justiça é a obra da cruz. Mesmo quando você erra, você toma um remédio, você diz assim: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. O diabo vem dizer na tua mente: tu és um pecador. Você levanta a mão e diz: o meu Deus já perdoou todos os meus pecados na cruz, e o sacrifício foi de uma vez por todas. Você não nega a obra da cruz. Agora, quando você vai lá: Senhor Jesus. Quando eu estava na igreja, eu pensava assim: o pastor ensinava as coisas, daí eu jejuava, e no tempo que eu estava fazendo jejum, eu era a pessoa santa. 7, 8 dias eu não olhava para ninguém. Vinha vindo uma mulher lá no fundo, eu já repreendia: tira esse satanás da minha vida, Senhor. E botava um negócio de cavalo e saía assim, porque eu não podia olhar para uma criatura que eu já estava pecando. Que liberdade é essa? Isso é uma escravidão dos infernos. Não era livre nem para olhar para as coisas. Aí eu saía na rua, fazia tudo aquilo e sabe o que acontecia? Aí eu pensava: não quero adianta do culto. O que eu vou fazer no culto? Porque eu já pequei mesmo, sou um desgraçado. Aí o diabo trabalhando na mente, alimentando a minha mente. O que adianta eu ir? Aí tinha uma coisa que movia. Domingo eu ia no culto. Chegava lá no culto e tinha um louvor: porque Jesus te perdoa, porque Jesus te ama, porque blá 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 blá. E eu dizia: Jesus me aceitou de novo, escreveu meu nome no livro da vida de novo, aleluia, agora eu sou filho. Ia para cá:
jejum, magrinho, nariz grande, fazendo jejum, 7 dias depois pecava. Ah, Jesus não me aceita de novo. Hoje eu sou filho, querido. Escuta, as minhas filhas, elas erraram, elas erram toda semana. Eu não digo, ô mulher, bota essa menina atrás do carro, passa com as rodas por cima das pernas dela, para elas aprenderem. Não, querido, tu não faz isso com teu filho. Agora, em amor, tu coloca leis, que não é a lei de Moisés. Quer ver uma lei de amor? Eu expliquei isso domingo. Eu tenho fogão a lenha. Amém? Eu tenho fogão a lenha. Quando vem uma criança lá em casa, ela é pequena e eles não têm fogão a lenha, eu digo, não coloca a mão ali. Se tu colocar a mão, vai fazer dodói. É um ensinamento em amor. Se ela desobedece e vai lá, começa a chorar, queimou. Mas o pastor avisou que não era para colocar. Por que tu foi lá botar a mão? Assim é o que o Deus faz com você, querido. Ele diz para você que está casado, não queime a mão. Não queime a sua mão. Amém? Você que trabalha, não toca no que é santo. Não queima a sua mão. Não queime a sua mão. Por quê? Porque quando você desobedecer e colocar a mão no fogo, vai vir a bolha. Mas por que veio a bolha? Porque foi Deus que botou? Ou Ele ensinou o caminho, a verdade e a vida, e de como não fazer? É uma escolha. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Isso saiu como cachê aqui, porque não estava no script. Amém? Glória a Deus. Para encerrar essa noite, eu quero que você abra a sua palavra, 2 versículos. Gálatas, capítulo 4. Você já está em Gálatas, vai Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Amém? Queridos, o pastor já explicou aqui. Quem de vocês que está aqui dentro tem promessa de Deus? Levanta a mão. Senhor, me dá poder no Espírito para ensinar a palavra, para que eles entendam. Abre o coração deles, abre o entendimento, Senhor. Pai amado, para que eles entendam e recebam a palavra. Queridos, não existe mais promessa para a sua vida. As promessas foram feitas a Abraão. Vai um pouquinho para trás, vou te ensinar de novo. Vai ali, Gálatas capítulo 3, versículo 15. Presta atenção. Jesus morreu, amém? E Ele ressuscitou. Nós hoje, pela graça, somos membros de uma nova aliança. Aliança do sangue. Versículo 15, Gálatas capítulo 3, versículo 15. Caros irmãos, eu vos falei em termos simplesmente humanos, assim como considerando que um testamento seja feito por mãos humanas, ninguém o poderá anular depois de haver sido escrito, feito, ratificado, mas nem ao menos lhe acrescentará algo. Desse mesmo modo, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu, presta atenção aqui no português, ao seu descendente. A Escritura não declara, e aos seus descendentes, como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação que se trata de uma só pessoa, isto é, Cristo. Todas as promessas de Abraão foram feitas a Cristo. Quando Cristo morreu, Ele deixou um testamento: eis que lhes dou um novo testamento no meu corpo, no meu sangue. E daí, queridos, hoje são decretos. Quando o presidente da República ele assina um decreto para a população brasileira, o que você precisa fazer se aquele decreto é sobre a sua vida? Se apossar. Lembra que eu falei? Por que a prefeita de Novo Hamburgo ela é a prefeita? Porque ela foi eleita? Não é porque ela foi eleita, é porque ela tomou posse.
Ela poderia ter sido eleita e ter rejeitado, não era prefeita. Você foi eleito, você tem um testamento. Mas pastor, por que a Bíblia não me falou antes? Mas querido, abre a sua palavra no livro de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Abra e tome posse. Fui crucificado juntamente com Cristo, e deste modo já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. E esta nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus. Eu sou filho, hoje tenho um testamento para a minha vida. Sabe qual é o testamento? Que Jesus veio, Ele te perdoou. Sobre a tua vida já não há mais condenação, já não há mais morte, porque você já ressuscitou no Espírito, já não há mais enfermidade, porque Ele levou tudo no corpo dele, já não há mais condenação, porque Ele te faz sem condenação, e não há mais maldição, porque Ele se fez maldição na cruz no teu lugar. Aleluia! Isso é decreto para a sua vida. Isso é decreto para a tua vida, querido. Crê corretamente e viva corretamente. Agora, quando você é aperfeiçoado no amor, e eu encerro, abre em 1 João capítulo 4. Então, querido, nunca mais te diz que você tem uma promessa. O que tem para você é decreto. Amém? Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, ali diz a palavra de Deus, no versículo 19, que nós somos embaixadores. Eu comecei falando em Colossenses que Ele nos tirou do reino espiritual e nos transportou para o reino do Filho. Amém? Neste reino do Filho nós somos embaixadores. Você já estudou como é que funciona um embaixador, uma embaixada? Uma embaixada, por exemplo, aqui no Brasil tem a embaixada de Israel. Amém? É um território fechado. Ali dentro, quem manda é Israel, dentro do território brasileiro. E o embaixador que o presidente de Israel mandou, ali dentro da embaixada, ele está representando o presidente. Ali, o que ele disser é decreto. Por isso que Jesus diz que agora que nós somos filhos, que nós temos o Espírito Santo, que nós reinamos em vida, nós somos embaixadores. Então nós chegamos aonde o diabo está dizendo, e nós tomamos posse, porque nós servimos a Cristo, e nós ali damos as ordens, e as ordens é de acordo com o Evangelho. Aleluia! Por quê? Porque você sabe que você é amado, e você foi aperfeiçoado no amor, ou está sendo, amém? Nas próximas semanas do domingo nós vamos estar ensinando isso. Olha bem o que diz, isso é muito forte. Isso aqui, cara, toca no íntimo da gente, para você parar e analisar, amém? 1 João capítulo 4, versículo 17. Desta forma, depois de tudo que eu preguei, que você é filho, de tudo, desta forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total, total segurança no dia do juízo, pois assim como Ele é, semelhantemente você é neste mundo. Caramba do Senhor Jesus para a minha vida, se eu dissesse isso no passado, eu ia ser excomungado. Para e pensa. Quando você recebe o amor de Deus, quando você recebe o Espírito Santo, sabe o que isso vai te aperfeiçoar? Como Ele andou, você vai começar a andar. Porque assim como Ele é, nós somos nesse mundo. E sabe o que Deus diz na palavra lá em Gálatas? Que Ele já fez nos assentar com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Já não é você quem vive, é Cristo em você. Assim como Ele andou, Ele quer que você ande. Ele andou em amor, queridos. Ele andou em amor. Por isso que eu venho há anos dizendo, queridos, que o nosso ministério vai receber as prostitutas, vai receber os drogados, vai receber aquelas pessoas que ninguém quer. É aqui que eles vão vir, sabe por quê? Porque eles vão falar mal de nós, eles vão dizer que nós não prestamos. Quando a pessoa está na alma e alguém chega e fala dela, é um problema, porque vai doer na alma.
Mas quando a pessoa tem identidade, sabe quem ela é, eu canto a música do Zeca Pagodinho. Deixa isso para lá, deixa a vida me levar, a vida vai levando, né? Mas deixa aí, porque eu não vou dar bola, isso não vai fazer diferença na minha vida, porque eu tenho identidade. Eu sei o que o meu Deus fez por mim na cruz e eu sei quem eu sou em Cristo. Amém? Então, queridos, a hora que nós vemos um homem travestido de mulher, de teta, de saia, que tu vai olhar e vai dizer, que loirão, você vai amar, porque você foi aperfeiçoado no amor. E tu sabe qual é a igreja que eles vão ir? Na igreja da graça, na igreja de Jesus. Por quê? Porque a mesma coisa que eles falavam de mim e de ti, eles falavam de Jesus. Olha lá Jesus, come com as prostitutas, olha lá ele comendo com os pecadores, porque ele não lava as mãos, porque ele isso, porque ele aquilo. Queridos, a hora que tiver um homossexual e ele te convidar para ir na casa dele, você vai na casa dele, você vai lá e você não precisa falar do Evangelho. Você é luz do mundo e sal da terra. Ele tem que querer vir para a igreja pelas suas atitudes. Amém. Em amor. E nós, quando ele entrar, nós não temos que julgar e dar tempo para ele. Ó, tu está vindo na igreja há tanto tempo, agora tu tira, sai e toma jeito de homem. Não, querido. Deus só mandou nós amar. Agora, quando ele ouvir a verdade do Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus para salvar a vida dele, e o Espírito Santo dentro dele vai conduzi-lo à verdade. Esse é o papel da igreja. Amém. Amém, queridos? Nós estamos nos preparando para isso? Nós estamos nos preparando para isso? Agora deixa eu falar algo para você. Eu ia falar antes, mas deixei para falar agora. Existe uma coisa na vida da gente que é o tempo. Muitas vezes nós olhamos na Bíblia, mas nós não paramos para entender. Nós não temos a revelação verdadeira. Quando Jesus estava na cruz, ele olhou para João e ele incumbiu João de um ministério. Existia um João da Bíblia que era o irmão de Jesus, filho de José e Maria, mas esse João não era o irmão. E Jesus olhou para ele e disse assim: mulher, eis aí teu filho, e ali eis tua mãe. Sabe o que Jesus disse? A partir de hoje, João, cuida da minha mãe. Paulo abriu uma igreja numa cidade chamada Éfeso, e lá era a maior igreja daquele tempo, era a igreja de Éfeso. Maria, mãe de Jesus, congregava na igreja de Éfeso. Paulo era um apóstolo. O apóstolo, ele não fica muito tempo naquele lugar, ele estabelece um pastor para pastorear. Só que Paulo deixa na maior igreja do mundo, ele deixa um menino chamado Timóteo. Só que quem andou com Jesus foi João. E João não chegou e disse: mas eu andei com Jesus, então ele sabia esperar o tempo, mas ele congregava naquela igreja e servia com um menino chamado Timóteo. Só que João foi o último dos apóstolos a morrer. Dizem que ele morreu com 90 anos. Só que ele deixou o Apocalipse e deixou as cartas que nós estamos lendo, e é conhecido como o apóstolo do amor. Só que em nenhum momento da Bíblia Jesus disse que ele amava mais a João, mas era a forma que João se via. Ele amava a todos igual, mas João se sentia que ele era o mais amado. Por isso que só no Evangelho de João tu acha que João dizia o discípulo a quem Jesus mais amava, porque ele se sentia dessa maneira. Ele ama você igual.